Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje aqui no Jornal da Gazeta é Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado de várias legislaturas, foi também presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É um prazer estar aqui com o senhor. Bom, nós temos visto aí o governo acelerando e muito a aprovação dessa PEC 241 de contenção dos gastos públicos. Fala-se já, o governo já lançou alguns balões de ensaio sobre uma reforma da Previdência. O senhor acredita que essa reforma da Previdência, do jeito que ela está posta, do jeito que com as informações que nós temos do governo, ela será boa para o trabalhador? Eu ainda tenho dúvidas. É óbvio que alguma coisa deve ser feita, porque a Previdência acumula déficits ano após ano. Eu não vejo a Previdência como algo que deva dar lucro ao governo. Também não entendo que ela deva ter um orçamento permanentemente equilibrado. Mas o volume do déficit pode tornar o sistema tão deficitário que ele pode acabar. E as pessoas não terão chance de se aposentar ou ter uma pensão, benefícios serão suspensos. Algo deve ser feito. Essa ampliação do prazo, do limite de idade, talvez seja uma solução, mas deve vir acompanhada de outra medida. O trabalhador idoso, vamos considerar idoso alguém que tem mais de 60 anos, ele precisa ter garantida a possibilidade de trabalho ou de emprego. E nós sabemos que o mercado oferece uma forte rejeição a pessoa, sobretudo a mão de obra não qualificada, a partir dos 50 anos de idade. As empresas demitem, sobretudo essa mão de obra descartável, essa que pode ser facilmente substituída. A força muscular apenas. A força muscular, o não especializado. O governo não pode se esquecer disso. Como no Brasil não há estabilidade no emprego, o preceito constitucional que deveria ser regulamentado no sentido da garantia contra dispensas arbitrárias, até hoje não o foi. Não é? Nós precisamos estudar não apenas a ponta, uma das pontas do problema, nós temos que estudar os dois ou os vários ângulos desse problema para que o trabalhador não venha a ficar totalmente desamparado. Agora, no caso de uma reforma trabalhista, da qual se fala também bastante, existe a figura da terceirização, que talvez seja o grande fantasma para os trabalhadores. Pelo menos a reação dos sindicatos foi nessa direção, contra a terceirização. O que o senhor, como ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ex-deputado sempre ligado ao trabalho, ex-ministro do Trabalho, pensa dessa possibilidade da terceirização? Eu fui um dos redatores dessa conhecida súmula 331, aquela que estabeleceu um limite para a terceirização. A terceirização só é permitida, mesmo em setores especializados, desde que se circunscreva a atividade meio. Não alcance a atividade fim da empresa. Não alcance a atividade fim. Ocorre que, naquela ocasião, nós do tribunal não definimos o que é atividade meio e o que é atividade fim. E essa indefinição em torno desses dois conceitos básicos deixou espaço. Persiste e é examinado em cada processo. Cada vez que se ajuiza um processo sobre terceirização, passa-se a discussão se a atividade é fim ou é meio. A primeira profissão terceirizada legalmente foi a do representante comercial autônomo lá em 1965. Depois, em 1982, a do vigilante bancário, do transportador de valores. Posteriormente, a Lei Geral de Telecomunicações admitiu a terceirização de atividades acessórias e inerentes. Mas isso é bom ou é mal para o trabalhador, a terceirização, se ela for muito ampla? Eu creio, meu querido amigo Gamberini, que ela é inevitável. A economia moderna, globalizada, ela tem como um dos seus
pressupostos à terceirização. São três: a globalização, a informatização e a terceirização. O setor de prestação de serviços hoje é o que maior número de empregos oferece. Só no estado de São Paulo, nós temos mais de 700 mil terceirizados em mais ou menos 6 mil empresas. Então não há como retroceder, não há como voltar àquela etapa, por volta de 1960, de uma verticalização absoluta, em que o setor econômico se dividia entre empregados e empregadores. Hoje nós temos o empregado, propriamente dito, o terceirizado, o PJ, Sim. o autônomo. Há uma multiplicidade de figuras. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor tem uma vida interessante com o trabalho. O senhor foi do Legislativo, como deputado, foi do Judiciário como presidente do Tribunal Superior do Trabalho e foi do Executivo ministro do Trabalho. Qual desses poderes defende melhor o trabalhador? A função da defesa é do Ministério do Trabalho. Lembre-se que eu fui advogado no auge do movimento sindical em São Paulo. O setor, a instituição que deveria mais defender o trabalhador é o Ministério do Trabalho. Como? Estudando o mercado de trabalho, planejando, propondo mudanças. O nosso Ministério do Trabalho, ele só se ocupa de registro sindical e de fiscalização. E o Legislativo? O Legislativo elabora mal as leis, porque o nosso Legislativo é mais ou menos inepto nessa questão de legislar. Temos 1000 exemplos nesse sentido. Tá bem. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Prazer em revê-lo. Igualmente.